E hoje é vídeo de contratação. Sim, finalmente contratamos, o Santos contratou o Steven Mendoza para ser o novo atacante da Vila Belmiro. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que eu achei legal na contratação do Mendoza e tudo o que eu achei um pouquinho preocupante e apresentar quem é Steven Mendoza para vocês. Para quem não conhece, eu sou o Rex, apresentador aqui do Praça Santista, dono também, né, absolutamente. E claro que eu conto para mais informações com seu comentário, seu like, sua inscrição e seu compartilhamento, pra gente passar informações. Vamos analisar já toda a carreira de Steven Mendoza, desde que saiu lá da Colômbia até o Brasil. E como ponto de partida eu peguei o Corinthians, cara. Porque primeiro eu vou trazer, é claro, no Transfer Market, que Mendoza tem um valor de mercado de 1,5 milhões de euros e já tem os seus 30 anos. Ele tem apenas 1,72, um atacante baixo, lá da Colômbia. E que, cara, o Mendoza basicamente, né, saiu do América, né, lá da Colômbia, o América de Cali, foi pro Envigado, emprestado, depois foi contratado pelo Envigado, depois foi pro Cúpula, Deportivo Cúpula, depois pro Envigado de novo e depois pro Deportivo Cali. E no Deportivo Cali, onde foi bem, acabou indo parar no Corinthians. O Corinthians achou um cara interessante e trouxe ele pro Corinthians. Rex, tá, legal, mas o que fez tudo isso acontecer? Vamos tentar trazer um pouquinho com uma notícia que eu encontrei relacionada ao Mendoza. Bom, basicamente o Corinthians acerta empréstimo com o Steven... Não, perdão. O Corinthians trouxe o Steven Mendoza depois que percebeu que o Mendoza era um jogador razoavelmente interessante. Basicamente o Corinthians olha para o Mendoza e fala, cara, é legal, é um jogador que teve algum destaque, mas basicamente ninguém entendeu tão bem porque o Corinthians foi atrás do Mendoza. Entendo que não é que o cara era ruim, mas também ele nunca foi um baita destaque da Colômbia. Então, sei lá porque o Corinthians achou que era uma boa trazer ele para 2014, como se fosse uma aposta de mercado. Basicamente não foi o que aconteceu. Trago essa notícia aqui para vocês. Emprestado pelo Timão, colombiano faz 3 gols, o time de Zico é goleado. Então, com assistências de Elano, Elano tava jogando lá. Steven Mendoza trilha na vitória do Chenalin sobre o Goa, que conta com Léo Moura e Lúcio. Uma vitória de 4-0, tá? Ele foi na Superliga da Índia. Por quê? Porque na verdade o Mendoza chegou ao Corinthians e não brilhou. Ele foi no Corinthians, foi mal e foi emprestado para um time indiano, o Chennai, que na época tava com poder aquisitivo, tava com Elano, tava com Léo Moura, tava com essa galera aí. O Lúcio também tava lá. E bom, ele depois de ir bem lá, ele volta pro Corinthians. Mas de novo é pouco aproveitado. Então, pouco aproveitado pelo Corinthians, colombiano é emprestado para um time dos Estados Unidos. E agora ele foi emprestado para o New York City, os Estados Unidos, que tem um elenco, o atual experiente Andrea Pirlo. O Pirlo não jogava nessa época lá. Mendoza foi emprestado, né, contratado no final de 2014. O jogador chegou a ser emprestado no segundo semestre do ano passado ao Chennai, da Índia, onde disputou 16 jogos e marcou 13 gols. Quase um gol por partida na Índia, hein? Que não quer dizer quase absolutamente nada, mas tudo bem. E aqui que fala, né, Mendoza começou sua carreira pelo Envigado da Colômbia, foi emprestado para outros clubes da Colômbia, até que o Deportivo Cali foi campeão da Supercup. E aí o Corinthians achou legal, né, no final do ano o ex-presidente chegou a garantir que o jogador tinha uma proposta, mas nada se confirmou. Então basicamente foi um erro do Santos quando trouxe ele, porque, né, pô, o cara teve um destaque pelo Deportivo Cali na Supercup, sei lá, meio estranho, mas tudo bem. E bom, basicamente depois que ele volta pro Corinthians, o Mendoza foi emprestado pro Bahia. E aí vocês podem estar pensando, Rex, ele foi bem no Bahia? E eu trouxe uma notícia recente, uma notícia de 2 anos atrás, de 2020, falando sobre isso. Por questão financeira, Belitani descarta o retorno de Mendoza. Já faz 3 anos, né, porque ele foi emprestado lá pro Bahia em 2017, que o atacante colombiano Steven Mendoza deixou o Bahia para ir pro Amiens da França. Já a gente fala disso. Contudo, a passagem rápida da Atlético, acumulando 8 gols em 31 jogos, foi suficiente para motivar uma caçada do tricolor baiano para o jogador a um esquadrão. Então o Belitani falou, né, na verdade a gente tenta trazer o Mendoza desde que ele foi embora. É um jogador muito interessante, tem identidade com o público, mas não tem a menor chance. Hoje se avalia que ele, para ele sair, precisaria de 8 milhões de euros, caramba. Completamente fora da realidade do Bahia. Ele já recebeu proposta no patamar da França e não saiu. É um dos jogadores que vão embora com identidade com o clube e com a torcida, quem sabe um dia. Ou seja, o Mendoza não foi pro Bahia justamente porque ele foi um destaque, né, lá na França e tudo mais. Mas ele, na passagem dele pro Bahia, 31 jogos, 8 gols. E o Bahia gostou muito dele. Então, bom, torcedor da Bahia parece que gostou. Então o grande fracasso do Mendoza foi o Corinthians.
onde ele também teve poucas oportunidades. Vai lembrar que era aquele time do Tite, tá? 2014, 2015. Então, era um time muito concorrido. E o Mendonça também não tem aquela como característica a marcação, que é uma coisa que o Tite exigia dos seus pontas. Então, assim, faz sentido o Mendonça não ter feito sucesso no time do Tite. Na Índia ele fez muito sucesso, no New York eu não achei, no Bahia ele fez muito sucesso. Ele foi pro Amiens. E bom, no Amiens eu posso falar que ele também foi bem, não foi mal não. Steve Mendonça foi o melhor jogador de Amiens em outubro. E bom, isso foi interessante, mas em 2019, que fala que ele foi o melhor jogador, né? Foi o Mendonça em outubro. Ele recebeu o prêmio de melhor jogador em outubro do Amiens. O Amiens dá um prêmio de melhores jogadores do mês e foi ganhar pelo Mendonça, né? Foi numa época que o Amiens, inclusive, não perdia jogos, acho que 3 ou 4 jogos seguidos, né? Ganhou do Marselha, que é um time difícil, e o Amiens apareceu na 12ª posição da Liga 1, né? Então da primeira liga da França, né? Se eu não me engano, o Amiens até rebaixado, não sei se com ou sem o Mendonça. Vamos até procurar classificação da Ligue 1. Cara, eu tô procurando umas coisas aleatórias, né? Mas é por causa do Amiens, tá? Que a gente tá procurando isso. O Amiens, se eu não me engano, ele foi rebaixado. Se foi 2021, o Mendonça tava lá. Foi em 2021? Não foi 2021. O Amiens, inclusive, tava na primeira divisão ainda? Ou foi no final de 2019? Será que foi no final de 2019? O Amiens foi rebaixado, coitado. Foi nessa temporada, 19 e 20, o Amiens é rebaixado com o Mendonça, tá? Aí o Amiens sobe, se eu não me engano, em 21, 22, né? O Amiens subiu? Não. O Amiens sobe só em 2022, 23, se eu não me engano, então. 22, 23, o Amiens tá aqui, não tá? Não, o Amiens não subiu mais, coitado. Então não é nem culpa do Mendonça, né? O Mendonça basicamente pegou um time, inclusive, que foi rebaixado lá, mas aparentemente ele foi um destaque lá, tá? A gente vê que não é tão destaque assim, então foi rebaixado. Mas aparentemente foi interessante lá. E aí, o Ceará olhou pro Amiens, tá caindo aí o Amiens, vamos trazer o Amiens, o cara do Amiens, vamos lá. E o Ceará anunciou a contratação de Steve Mendonça até o fim de 2023. O Ceará anunciou neste sábado, dia 27, a contratação do colombiano Steve Mendonça, que havia atuado pelo Amiens da França. O time assinou com o vovô por 600 mil euros, bem diferente do valor que o cara do Bahia falou, né? Cerca de 4 milhões de reais. Então, o Mendonça foi trazido pra cá. No Amiens ele disputou 3 temporadas inteiras, entre 18 e 20, além de 4 partidas em 21. Ao todo, o Mendonça marcou em 72 jogos, marcou 14 gols. 14 gols, quanto que isso dá em média? Dá um 0, cara, um gol a cada 6 jogos, mais ou menos isso, tá? Um gol a cada 6, 7 jogos. Não é muito, mas também não é pouco. É um número razoável aí de gols por jogo que o Mendonça marcou lá no Amiens, tá? Até considerando assistência, eu lembro que era um número decente, mas essa conta a gente pode fazer depois. E aí o Ceará contratou o atacante Steve Mendonça, né? É interessante que fala aqui que o plantel também contra o colombiano, que era o Ione Gonzalez. E no futebol brasileiro, o jogador teve passagem pelo Corinthians, Bahia, onde viveu uma grande fase sob o comando do Guto Ferreira. O que eu achei interessante é se viveu uma grande fase sob o comando de Guto Ferreira. Porque o Guto ele tem uma característica que pra mim lembra um pouquinho o Odair, mais reativo, monta um time mais compactado na defesa, que sai rápido pro contra-ataque. E nesse estilo de jogo o Mendonça teve um destaque. Pode ser que o Odair Helman também tenha, né? Vai lembrar que lá no Ceará ele jogou com um time também que é transição rápida, que a gente tá falando do Dorival, né? Onde teve destaque. Então, eu acho que faz sentido, tá? É um perfil que combina com o Odair. O Mendonça, destaque do Ceará na temporada, é anunciado como reforço do Santos. E aqui esse vídeo, esse anúncio, né? Que ele foi anunciado pra cá. E o que é legal é isso aqui, ó. Mendonça é a segunda temporada contratada pelo Santos, tá do Ceará. E aqui tá. Mendonça marcou 20 gols e deu 3 assistências em 53 partidas disputadas pelo Ceará nesse ano. Número muito bom, quase 0,5 participação de gol por jogo, tá? Vale lembrar, é claro, tem gols bem abaixo em times pequenos na Copa do Brasil, em times pequenos do Ceará, mas também teve 10 gols no Brasileirão, tá? Então 10 gols marcados no Campeonato Brasileiro, quase 0,3 gol marcado no Campeonato Brasileiro, um número bem alto. E o colombiano estava no time desde 2021, após jogar 3 temporadas pelo Amiens, tá? Antes da Europa também teve passagens pela primeira ida pelo Corinthians, que foi mal, depois pelo Indiano em 2015, tudo mais, jogou no Bahia, onde foi bem. E, bom, basicamente isso que tá falando. E aí tem uma notícia que é bem legal da Gazeta, que fala: veja os pontos positivos e negativos para de Mendonça, possível reforço do Santos. Ele fala: boa temporada no Ceará, que ele vem de um ótimo ano, né? Ele se salva do elenco, inclusive. Faro de gol, foi o artilheiro do Ceará em 2022, estufou a regra do adversário 20 vezes, deu 3 assistências.
Velocidade, jogador é considerado pela sua velocidade. O colombiano tem muita facilidade para pegar toda a bola no intermediário e partir rápido para contra-ataque. Com isso, pode ser uma boa alvo lá pro Santos. Mas fala também, destaca da passagem ruim dele no Corinthians, né, que não foi tão bem. E também passagens curtas pro clube, por ele ficar pouquíssimo tempo nos clubes, né. E a idade avançada, que ele tem 31 anos. Fala que ele já sofreu uma lesão muscular, inclusive na coxa, na reta final dessa temporada, o que pode ser preocupante pro Santos, tá? Então, essa é basicamente a carreira do Mendonça. E aí vocês me perguntam, números, Rex? Quero números agora. Vamos trazer números, vamos lá. Primeiro, uma comparação do Mendonça com o Lucas Braga, que pra mim vai ser com quem ele vai concorrer. Ah, Rex, mas o Mendonça também joga por trás do atacante. O Ademir Quintino falou bastante disso, inclusive, no Resenha Santista, e eu concordo. Mas, na minha visão, o Mendonça vem pra jogar na ponta esquerda. E o Soteldo vai jogar ali no meio, se não vier o meia, tá? Então vamos lá. O Mendonça teve 29 jogos, 28 começados, jogando quase o tempo todo. Teve 10 gols, 2,9 chutes por jogo, que é bastante. Sendo um chute por jogo no gol. Bem legal esse número aqui, tá? Grandes chances perdidas teve 8, ou seja, perde gol. Mas uma taxa de conversão de 12% de gol. Baixa não. Uma assistência, uma grande chance criada. E o número de passes, que eu achava que era baixo, mas não é tão baixo não. Desarmes ele tem 0,8 por jogo. É um cara mais ofensivo. Não é um grande driblador, 49% de acerto, um baixo número até de dribles. Mas é um cara que vence muito duelos, principalmente pelo chão. Ou seja, um cara que é forte fisicamente. Então, fica pouco impedido, inclusive. Achei isso bem interessante, porque um cara rápido que fica pouco impedido, ou tem muita visão de jogo, ou o time não ataca. Bom, no caso do Ceará, o Ceará não ataca mesmo. Mas pode ser uma característica boa. Vamos lá, agora o Lucas Braga pelo Santos. Teve 33 jogos, 22 começando. Menos tempo que o Mendonça, mas quase pau a pau, porque como jogou mais jogos. 5 gols, metade que o do Mendonça. Menos chutes por jogo que o Mendonça e menos chutes no gol que o Mendonça. 0,4 4 chances perdidas. Também teve menos chances, mas perdeu também 4 chances. 13% de conversão, número próximo do Mendonça. Parece que perde menos gol, mas né, mais ou menos ali. Gols de fora da área 4 em 26, de dentro da área 4 em 26, 1 de 13 de fora. O Mendonça teve 9 de 62 e 1 de 21 de fora. Beleza, os dois não parecem ser bom de fora, bom até de dentro. 1 gol de cabeça, 2 gols de cabeça do Mendonça, 5 chutes com a perna esquerda, 3 com a direita, enquanto o Mendonça, o Braga teve 3 com a direita e 1 com a esquerda. Teve uma assistência o Braga, igual o Mendonça. 2 grandes chances criadas do Mendonça, 2 do Braga. E aí chega em passes, né? Ele chega, passe no próprio campo, 14,8. Mendonça teve até mais. Então o Mendonça voltou mais para passar em casa, dentro do próprio campo, mas teve um acerto menor, né? Próximo no campo oposto, 4,2 o Mendonça contra 4,3 o Braga, quase igual. E o acerto, quase igual também. Passes no meio oposto, famosa inversão de jogo. 12,9 do Mendonça, o Braga quase tenta menos, 10,9. E o Braga teve 76 e o Mendonça 71. O Mendonça toca um pouquinho pior. Bolas longas, 0,6 do Mendonça, 0,3 do Braga. O Mendonça tenta mais, teve um acerto menor. E cruzamentos, o Mendonça teve 26% de acerto, tá? Mas ele cruza pouco. E o Braga 22, também cruza pouco. Interessante. Interceptações, que a gente fala que o Braga é bom, né? E tem 0,7 desarmes. O Mendonça tem mais desarmes que o Braga, mas tem menos interceptações. Interessante. É um cara que é um pouco melhor do que o Braga na fase ofensiva e mais marcador de gols do que o Braga. Em contrapartida, o Braga tem mais dribles certos e é mais driblador que o Mendonça. Todavia, vou lembrar, se não me engano, o Mendonça ficou em 11º número de dribles no campeonato. Então não é que um cara que não dribla, ele dribla. Só dribla menos que o Braga do que o Ângelo, tá? Ele tem uma drible mais físico, inclusive eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Vamos lá, falando também agora, comparando ele com caras muito bons. Falando primeiro do Dudu, que joga nas pontas. O Dudu também é baixo, também tem um 1,67, tá? Então eu acho que é uma boa comparação, uma comparação justa. Mas o Dudu é obviamente melhor, tá? O Dudu tem menos gols que o Mendonça, 7, tá? E menos chutes pro jogo, e menos chutes no gol. Olha que engraçado pro jogo. E tem uma taxa de conversão de gols menor que a do Mendonça. Todavia, obviamente, em assistências, o Dudu dá um pau no Mendonça. São 8 assistências, 7 grandes chances criadas, o número de acertos é bem maior do Dudu, não dá nem pra comparar. Em desarmes, ele desarma menos que o Mendonça, obviamente, mas tem um sucesso em dribles também menor que o do Mendonça. Interessante. Você vê que o número do Mendonça não é abaixo, tão abaixo, de um dos craques do campeonato, que obviamente é bem melhor do que o Mendonça. Dudu, tô falando do Dudu. Mas, cara, pau a pau o número. Não tô falando que é igual, pelo amor de Deus. Tô comparando pra vocês verem como que não é catastrófico, que nem muita gente trouxe. Alemão foi um jogador que jogou no Inter. E por que eu peguei o Alemão? Porque o Alemão é ponta de lança, que às vezes jogava como segundo atacante no Inter. Eu achei interessante porque casa mais ou menos ali com aquela função se o Mendonça jogar mais por dentro, né? Mais atrás do Marcos Leonardo.
E o alemão teve 34 jogos, 22 jogados, 8 gols menos que o Mendonça. Chutou menos a gol que o Mendonça e teve menos chutes no gol que o Mendonça, mas uma taxa de conversão maior. Mas o alemão deu mais assistências e mais grandes chances criadas. Mas em passes ele tem números bem razoáveis, até piores que os do Mendonça, tá? O alemão acerta menos passes que o Mendonça, menos técnico que o Mendonça e desarma menos. Um bom jogador que é o alemão, né? Atrás do Mendonça nesse quesito. Bem interessante, o Mendonça parece mais técnico que o alemão. E bom, pra acabar, eu posso falar do Mendonça vendo aqueles skills and highlights. O que eu percebi do Mendonça pegando um skill and highlight lá do time da Índia, lá do Corinthians da vida, pra agora? Parece que o Mendonça aprendeu algo no Amiens ou ao longo da carreira que mostrou bastante no Ceará, que é 1. Imposição física, 2. Como usar a velocidade como drible e 3. Posicionamento. O Mendonça não parece ser um ponta-ponta pra mim, mas sim um ponta que pode ser ponta, mas aí vir pro ataque, matar pra fazer o gol, fazer o tridente, ou um segundo atacante. O Mendonça parece aquele cara que usa o físico, então tem muitas jogadas dele que ele dá o break, deixa o zagueiro bater nele, o zagueiro bate nele, ele ganha na força, vira e é mais rápido que o zagueiro faz o gol. Então é o cara que procura o contato, muito que muito centroavante faz pra dar um pivôzão, só que o Mendonça é rápido, né? Então ele dá o pivôzão e mete a velocidade. Interessante. Muitos dribles do Mendonça também são bem legais, porque ele segura, cega a bola. Uma coisa que eu percebi muito do Mendonça, ele diminuiu, parece que a ansiedade dele de passar rápido, sabe? Às vezes ele pegava e já queria se livrar da bola, agora parece que ele para e pensa. E como ele tem velocidade, então ele faz o quê? Ele para, pensa, vai pro lado que o zagueiro tem menos alcance e velocidade. Então é o tipo de drible. O drible do Mendonça não é um drible estético, geralmente. Não é um elástico, não é uma carretilha. Não, é jogar de lado e pá, velocidade. Sabe? O Mendonça ele usa muito a velocidade dele a favor dele. Eu não acho que é um cara super técnico, mas até que tá finalizando bem. Deu pra ver que ele teve finalizações bem interessantes pelos skills e tudo mais. Obviamente isso só paga a melhor parte. Mas eu acho que a principal característica dele é a explosão física e força física. E o Mendonça aprendeu aparentemente a usar isso e o posicionamento dele pra usar isso da melhor forma possível. Não acho que é um craque que o Santos contratou, muito longe disso. Mas um jogador muito interessante, principalmente por essa característica de jogar com o Odair Helma, que vai jogar no contra-ataque. Um cara que sabe usar a velocidade, a força e o físico pra puxar um contra-ataque, criar chances perigosas. Parece um nome que cabe como uma luva pro Odair Helma. Mas tem um ponto que me preocupa, e é relacionado a salário. Fala-se na notícia do UOL que o que fez ele continuar no Brasil foi o peso por Mendonça escolher o Santos, foi a vontade de jogar no Brasil e o bom salário. Ele terá um dos maiores vencimentos do elenco. E isso me preocupa, porque isso faz eu acreditar que talvez o Mendonça seja o tipo de investimento que o Santos pensa como investimento de peso. Eu não vejo, muito longe disso, que o Mendonça é um cara para mudar o patamar. E se esse for o teto do Santos, temos no que nos preocupar. Isso eu acho que é a parte preocupante do vídeo. 3 anos de contrato para 30 anos. E ele tá nos maiores salários do Santos. Vale lembrar, Marte boa, ainda que o Santos planeja um lateral direito, que a gente já falou, né, um pouquinho ontem. 2 meio-campistas, que a gente espera falar, que falam que vai ser onde o Santos mais vai investir, falando do número 7. E mais um atacante. Sinceramente, eu não acho que vai ser uma catástrofe. Eu espero que esse não seja o auge, o teto do Santos. Mas que seja um cara interessante, tá bom? É isso, se você gostou, peça seu comentário, deixa um comentário sobre o Mendonça aqui depois de tudo que você viu. Peça seu like, seu comentário, seu compartilhamento, sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.